Algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com o fim de um relacionamento. Algumas até conseguem aí superar, né? Demora um pouco, mas superam. Só que tem umas que não superam de jeito nenhum. E esse é o caso de Katherine Knight. Ela não soube lidar e ela resolveu então se vingar do seu ex. Antes da gente seguir para o caso de hoje, eu só quero te dar um aviso. Se você não tiver estômago, então é melhor parar por aqui, porque os detalhes desse caso são arrepiantes. E demorei aí para conseguir gravar para vocês. Então, se você passar daqui, é por sua conta. Katherine Knight é o nosso caso de hoje e eu te convido a acompanhar comigo. Agora podemos começar. Katherine Knight nasceu em 24 de outubro de 1955 em Nova Gales do Sul, na Austrália. Só que o caso que acontece com vários outros criminosos aconteceu também com a Katherine, que foi a violência que ela viveu dentro de casa. Ela nasceu e cresceu em um lar totalmente disfuncional, de muita violência. Eles moravam na cidade de Aberdeen e a mãe dela, Barbara, era casada com Jack. Juntos eles tiveram 4 filhos. Só que a Barbara estava traindo o próprio marido com um amigo dele e colega de trabalho. Então imagina como é que já não veio tudo isso, né? Só que até aí a Katherine ainda não tinha nascido. Esse amigo do marido dela se chamava Ken Knight. E, além do marido, a cidade inteira ficou sabendo. E aí o que aconteceu? A Barbara, a mãe da Katherine, fugiu da cidade com o Ken e deixou os 4 filhos com o marido. Só que aí o marido ficou então com os 2 filhos mais velhos e uma tia das crianças ficou então com as 2 crianças mais novas. E ela foi embora para Moore com o Ken. Lá eles formaram então uma nova família. Eles ficaram juntos, mas esse lar também era cheio de violência. Eles brigavam muito. Só que mesmo assim, durante essa turbulência toda de relacionamento, eles acabaram tendo 4 filhos. Entre eles, as gêmeas, e uma delas era a Katherine. As gêmeas nasceram em 1955 e o Jack Rohan, que é o primeiro marido da mãe da Katherine, acabou morrendo em 1959. E aí, os 2 filhos mais velhos, segundo algumas fontes, foram então morar com a Barbara e os outros filhos. Lembrando que as 2 menores, né, continuaram lá vivendo com a tia. E essa família continuou sendo de muita turbulência, muita violência e definitivamente não era um lar onde uma criança deveria viver. E esse era o lar da Katherine e dos seus irmãos. O pai da Katherine, o Ken Knight, ele era um homem extremamente violento e também ele bebia demais. Ele acabava violentando a própria esposa. Ele chegou a violentar a Barbara 10 vezes num único dia. A Barbara, infelizmente, ela comentava, né? Ela falava sobre sexo, sobre as intimidades para as filhas dela, inclusive para Katherine. E ela dizia que ela odiava sexo e odiava homens. Só que ela era bastante contraditória também. Um dia, a Katherine, maiorzinha, já tinha um namorado e foi contar para a mãe que ele tinha pedido para ela fazer alguma coisa, né, algum ato sexual ali que ela não queria fazer. E a mãe disse para ela aturar isso e parar de reclamar e fazer o que o namorado queria. Olha o tipo de conselho que uma mãe dá para uma filha. Ao invés de dizer que ela estava vivendo um relacionamento abusivo e largar do namorado, não, ela dá esse tipo de conselho. Só que nesse ambiente horrível, não era só dentro da casa da Katherine, era também dentro da família, dos familiares dela no geral. Porque, segundo informações aí de próprios parentes, a Katherine foi abusada sexualmente até os 11 anos de idade, pelo menos. Isso por membros da própria família. O próprio pai da Katherine não foi citado como sendo um desses abusadores. E isso foi confirmado depois por psiquiatras. A Katherine tinha uma bisavó que ela adorava, que ela era indígena casada com um irlandês. E essa mistura encantava a Katherine. E ela acabou se declarando aborígene. Só que ela não podia falar, né, expor isso, porque havia muito racismo na época, né? Havia muito preconceito. Então ela só se reconhecia assim dentro da família. E além da bisavó, ela tinha também muita proximidade com a irmã gêmea dela. Além da bisavó e da irmã, a Katherine também adorava o tio Oscar. E ele tinha sido um cavaleiro renomado, um campeão. E eles tinham muita proximidade também, que eram as pessoas mais próximas da Katherine. Só que em 1969, esse tio Oscar acabou tirando a própria vida, o que deixou a Katherine completamente arrasada, destruída. Ela ficou muito triste. A ligação da Katherine com esse tio era tão grande que ela diz que até hoje ela conversa com ele, ela recebe a visita do fantasma desse tio. Logo depois de perder o tio, a família da Katherine acabou voltando para Aberdeen. Já em Aberdeen, na escola, a Katherine ela tinha um comportamento violento
ela costumava até defender os mais novos, né, os alunos mais novos, contra os maiores. E ela também era tida como estranha e valentona. Teve até um fato que ela acabou apanhando de um professor e depois ficaram sabendo então que ele tinha agido em legítima defesa depois da agressão da Catherine. Só que ao mesmo tempo a Catherine, ela era uma estudante modelo. Ela tinha recebido vários prêmios por bom comportamento, meio contraditório. Mas apesar disso, ela tinha 15 anos, saiu da escola sem saber ler e escrever. Um pouco depois de sair da escola, a Catherine acabou arrumando um emprego como cortadora em uma loja de roupas. Um pouco depois ela saiu e foi para, como ela mesma disse, o emprego dos sonhos. Ela era cortadora de vísceras em um matadouro da cidade. A Catherine gostava tanto desse trabalho que ela acabou sendo promovida. Ela começou a fazer desossa nos animais e acabou recebendo de presente, né, por reconhecimento pelo trabalho dela, um jogo de facas exclusivo para ela. Facas de açougueiro, no caso, de açougueira. Jogo este que ela deixava sempre em cima da cama dela para quando ela precisasse. Foi no trabalho que ela conheceu o seu primeiro marido, o David Stanford Kelly. Isso já em 1973. O David, ele bebia bastante. Seria por causa de muitos traumas que ele sofreu. Ele tinha trabalhado antes em uma ferrovia e ele acabou perdendo seu amigo. Ele viu seu amigo morrer na sua frente em um acidente. E também ele acabou vendo depois 6 crianças morrendo em um outro acidente de um ônibus que tinha sido atingido por um trem. Ele ajudou inclusive a salvar várias pessoas, mas os traumas ficaram e o David acabou sendo demitido porque ele não conseguia se concentrar novamente no trabalho por causa de todos esses traumas que ele viveu. E aí ele não estava mais rendendo e ele acabou sendo mandado embora. A empresa também deveria ter dado um suporte psicológico para ele, né? Com psicólogos, com psiquiatras, para ajudar nesses traumas que ele sofreu ali dentro da própria empresa. Ali no matadouro, o irmão da Catherine também trabalhava e ele acabou se tornando o melhor amigo do David. E aí eles andavam sempre juntos. Inclusive, se o David entrasse em qualquer tipo de briga e confusão, a Catherine acabava entrando também para defender o David. A Catherine já apresentava bastante problema, como ameaçar qualquer pessoa que quisesse incomodá-la. Em 1974, Catherine e David acabaram se casando, só que foi ela quem pediu a mão do David em casamento e acabou levando ele na garupa dela, da moto dela, para o cartório, para eles casarem. Só que detalhe, o David estava completamente bêbado. Só que assim que eles chegaram para o casamento ali, né, a mãe da Catherine estava lá, a Barbara, e ela disse para ele, ela ainda avisou, ela mandou ele tomar cuidado, porque ela poderia tentar tirar a vida dele. Ainda ela disse que a Catherine tinha um parafuso solto. Palavras da Barbara. Enfim, mas eles acabaram casando. Pois bem, a mãe dela tinha razão. Na noite de núpcias com o David, a Catherine tentou matar o marido, porque ele tinha feito sexo com ela somente 3 vezes. Para ela era muito pouco e ela queria muito mais. E aí ela tentou tirar a vida dele. Olha que absurdo. A mãe dela tinha razão, só que mesmo assim, eles continuaram casados. Só que a violência na casa da Catherine continuou. A Catherine queimou todas as roupas e sapatos do David e também bateu na cabeça dele com uma frigideira só porque ele chegou tarde em casa e ela estava grávida. E aí nesse dia ele fugiu para casa do vizinho e acabou desmaiando por lá. O David tinha uma grave fratura no crânio. Ele acionou a polícia, prestou queixa. A Catherine quase foi presa. Só que ela acabou dizendo que ia mudar o comportamento, ela foi liberada e depois o David acabou tirando a queixa contra ela. Em 1976, quando Catherine tinha acabado de dar à luz a sua filha, Melissa Ann, quando David acabou não aguentando mais a violência que ele sofria, deixando a Catherine por outra mulher. Só que ela não ia deixar barato, ela acabou perseguindo David. Ela foi vista ali na rua, próximo, né, à casa dele, e empurrando o carrinho de bebê de um lado para o outro, violentamente. A própria filha. Ela acabou sendo internada com depressão pós-parto e levou um tempo para se recuperar. Um tempo depois ela acabou saindo do hospital, só que ela ainda não estava bem para ser liberada. Não sei que tipo de exame que eles fizeram nela que liberaram ela, porque logo que ela saiu, ela estava com a sua bebezinha, a Melissa Ann, recém-nascida. Ela tinha 2 meses mais ou menos, e ela colocou a bebezinha na linha do trem, o trem passar por cima da filha dela. Ela roubou o machado e foi para a cidade a ameaçar matar
várias pessoas e largou a bebezinha lá. Existia um senhor lá, que ele era um sem-teto conhecido como Velho Ted, estava buscando por comida, procurando ali, né, naquela região, e ele acabou vendo a bebezinha e ele então tirou ela dali do trem. Segundo informações, poucos instantes depois o trem passou. Se ele não tivesse tirado a bebezinha dali, o trem teria passado por cima dela. Foi por muito pouco. Ele então levou a bebezinha, avisou a polícia e Catherine foi internada novamente. Só que, inacreditavelmente, ela teria melhorado e foi liberada no dia seguinte. Já estava nas ruas de novo no dia seguinte. Ela devia ter ficado internada. Isso porque dias depois ela ameaçou uma mulher com uma faca e obrigou essa mulher a levar ela para Queensland, onde estava o David. Ela chegou a cortar o rosto dessa mulher com a faca. Só que no caminho eles acabaram parando em um posto de gasolina, que foi quando a mulher conseguiu despistar a Catherine e acabou fugindo. Ela avisou a polícia, mas quando a polícia chegou lá no posto, a Catherine estava fazendo uma criança, um menino, de refém. A polícia conseguiu desarmar a Catherine jogando vassouras nela. Ela acabou sendo então levada novamente, dessa vez para um hospital psiquiátrico. Só que olha que loucura, dentro do hospital as enfermeiras disseram que a Catherine contou para elas que pretendia tirar a vida do mecânico que arrumou o carro do David. Simples assim. E ainda que depois ela iria matar o marido e a mãe dele. E tudo isso ela contou para as enfermeiras. Só que o mais louco ainda é que quando chegou a Queensland, a polícia avisou o David que a Catherine tinha feito tudo aquilo e teria ido atrás dele. E aí o David fez o quê? Terminou com a namorada, pegou a sua mãe e voltou para morar com a Catherine em Aberdeen. Ele teria ido apoiar a Catherine. Então, quando saiu do hospital, em 9 de agosto de 76, a Catherine foi recebida pelo marido e pela sogra e foi cuidada por eles. Que loucura, gente! E aí, então, eles foram para Brisbane, morar lá todos juntos. E foi lá que ela conseguiu um emprego em uma fábrica de carnes. Em 6 de maio de 1980, eles tiveram outra filha, a Natasha. Um tempo depois, quem deixou o David agora foi a Catherine. Ela voltou então para casa dos pais em Aberdeen. Pouco tempo depois, ela acabou então saindo da casa dos pais e foi alugar uma casa. E aí ela foi trabalhar no matadouro. Só que ela acabou machucando as costas e foi então aposentada por invalidez. E aí o governo cedeu uma casa para ela viver. Então nesse meio tempo, a Catherine acabou se envolvendo com John Tillingworth. Isso foi de 91 a 94. Com ele ela acabou tendo um filho, Eric, mas ela traiu o John Tillingworth com outro John, o John Price. O John tinha já 3 filhos, um morava com a mãe e os outros 2 moravam com ele. As crianças até gostavam da Catherine, eles se davam bem, pelo menos no começo. Em 1995, então, a Catherine foi morar com o John. Apesar de John conhecer a reputação, né, dela, ele convidou ela para morar com ele. Então, no começo era aquele mar de rosas, mas depois as discussões violentas chegaram. Um fato que incomodava muito a Catherine é que ela queria casar, mas o John não. O ano era 1998, John tinha um bom emprego, ele trabalhava em uma mina e ele ganhava um bom salário. Só que ele estava bem do jeito que eles estavam vivendo, ele não queria se casar. Só que a Catherine não estava aguentando essa situação. E como ela ficou com muita raiva do John, dessa indecisão dele, ou dessa falta de vontade de casar, ela filmou alguns objetos ali que ele tinha trazido da empresa e enviou essa fita para o chefe dele. Só que esses objetos que ele tinha pego, ele pegou do lixo. Eram objetos que não seriam mais utilizados pela empresa, que tinham sido descartados. E o John pegou para ele. Só que, como gerou muita confusão, o John acabou então sendo demitido. John expulsou a Catherine de casa no mesmo dia. E a essa altura toda a cidade já estava sabendo o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. Só que o problema é que alguns meses depois desse término ali, o John acabou voltando com a Catherine. Isso fez com que os amigos dele ficassem com muita raiva e se afastassem dele enquanto ele estivesse namorando com ela. Mas dessa vez a Catherine não voltou para dentro da casa do John. Eles só namoravam. Só que como ela não teve as suas vontades atendidas, ela decidiu então que ou seria do jeito dela ou seria do jeito dela. Só que apesar de terem voltado, as brigas continuavam, as discussões também cada vez mais violentas. Em fevereiro de 2000, eles estavam discutindo mais uma vez, até que a Catherine deu uma facada no peito do John. E ele acabou expulsando ela de novo, até que enfim. Então no dia 28, o John pediu uma ordem de restrição contra a Catherine para ela ficar longe dele e longe dos filhos dele. Só que John sabia muito bem com quem ele estava lidando. Ele conhecia muito bem a Catherine e do que ela era capaz. Tanto que ele disse para os amigos dele que se ele não fosse trabalhar no dia seguinte, seria porque a Catherine tinha tirado a vida dele. John tinha medo da Catherine, só que ele tinha mais medo do que ela pudesse fazer com os filhos dele.
Então ele voltou. John voltou para casa, mas ele não encontrou ninguém lá. Aí ele descobriu que a Catherine tinha mandado os filhos dele para casa de um amigo. Então ele saiu dali, passou um tempo ali na casa de um amigo, de um vizinho ali. Lá pelas 11 horas da noite, ele voltou para casa e foi dormir. Só que a Catherine tinha planejado tudo. Ela ia seduzir o John. Mais cedo ela tinha filmado os filhos, fazendo algo como se fosse um documentário e também um testamento. Muito estranho. Então, pouco depois das 11 da noite, ela foi para a casa do John. Ele já estava dormindo. Ela ficou ali assistindo TV um pouco, depois foi tomar banho. Aí ela se arrumou para ele. Quando ela saiu do banho, ela acordou o John e eles acabaram fazendo sexo. Logo depois, o John acabou pegando no sono e ele dormiu. E a Catherine se sentiu suja, rejeitada, se sentiu usada pelo John. E isso deu muita raiva nela, porque ela tinha se preparado toda e ela falou, ele está me usando. E esse ódio cresceu dentro dela. Ela foi então para casa dela e pegou todo o equipamento dela, o faqueiro que ela tinha, né, aquele jogo de facas que ela tinha, e voltou para casa do John, já com uma ideia decidida na sua mente. Só que é aí que tudo começa a ficar assustadoramente bizarro. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, um vizinho achou estranho que o John tinha saído para trabalhar. E também, ao mesmo tempo, o chefe dele tinha mandado um funcionário lá para ver o que estava acontecendo. Porque o John era um homem muito correto, ele trabalhava certinho. E ele não aparecer no trabalho, algo tinha acontecido. Então, ao mesmo tempo que o vizinho estava lá, esse colega do trabalho do John também chegou. E eles bateram na porta e o John não atendeu. Não ouviu nada dentro da casa, deram a volta. O que eles acharam estranho ao redor da casa é que nos fundos tinha um prato de comida jogado no chão. Eles não entenderam nada e continuaram ali procurando o John, bateram na porta e nada. Mas o que eles notaram foi uma marca de sangue na porta. Eles ficaram muito assustados e chamaram a polícia. Quando a polícia veio, eles então foram entrar na casa. E o vizinho e o colega do John também foram entrar junto. Eles entraram e foram procurando pela casa. Só que eles passaram pela cozinha e viram uma mesa posta, toda arrumadinha, com 2 panelas em cima da mesa, com carnes, com legumes. E viram também papéis do lado dos pratos com o nome dos membros da família. Eles acharam estranho tudo aquilo, né? Uma mesa posta, ninguém comeu. Eles continuaram procurando pela casa. E aí eles foram para a sala e encontraram atrás de um sofá a Catherine. Ela estava em coma. Ela tinha ingerido comprimidos, provavelmente tentando se matar, e acabou então desmaiando ali, né? Acabou ficando caída e entrou em coma. Até que eles chamaram a ambulância. Só que eles não estavam encontrando mais ninguém. Até que eles foram para o outro lado da casa, próximo à outra porta. E é ali que eles encontraram poças de sangue. Era muito sangue. Se eles tivessem entrado por este lado da porta, né, eles teriam pisado, provavelmente, no sangue do John. Bom, se você, como eu falei, se você tem o estômago fraco e quiser parar por aqui, essa é a sua chance. Esse é o momento. Porque daqui pra frente, o que a Catherine fez com o John, ó, já tô arrepiada. Mas se você quiser continuar, a responsabilidade é sua. Então prepare seu estômago. A Catherine contou que depois de ter feito sexo com o John, ela olhou para ele e se sentiu enojada e usada. E ela não gostou de como ela se sentiu. E que aí ela foi para casa dela, pegou o jogo de facas, determinada a tirar a vida dele. Catherine preparou tudo. Ela chegou no quarto do John, que ainda estava dormindo, subiu nele e deu uma facada no peito do John. Com um susto, o John deu um pulo da cama e foi se arrastando para acender a luz, de acordo com o rastro de sangue deixado. Até então estava tudo escuro. John continuou tentando fugir do ataque da Catherine e ele acabou se arrastando pela casa e ela foi atrás dele. Foi até a porta da sala, cambaleando, chegou lá, abriu a porta e colocou a mão no batente, que é aquela marca de sangue que o amigo dele e o vizinho viram. Só que aí a Catherine alcançou o John, puxou ele para dentro de casa, fechou a porta e deixou ele sangrar até morrer. Segundo a autópsia, John teria sido esfaqueado por Catherine cerca de 37 vezes, tanto na frente quanto nas costas e também nos seus órgãos vitais. Calma, ainda não acabou. Catherine ainda saiu dali e foi até um caixa eletrônico e tirou $1000 da conta do John. Agora a gente vai para os detalhes chocantes dessa história. A forma como a Catherine tirou a vida do John é de embrulhar o estômago, é de dar náuseas, literalmente. Que foi o que eu senti. Esse caso me deu tanta agonia que foi parecido com o caso do Jeffrey Dahmer, que foi o mesmo tipo de agonia que deu. Inclusive eu vou deixar o card aqui para vocês conferirem esse caso também.
Ok, vamos lá. Então, depois de matar o John com toda a sua habilidade de açougueira, a Catherine esfolou o John. Esfolou toda a pele dele. Ela tirou a pele do John, como se faz com animais. E ela pendurou a pele dele, como se faz com carne de açougue, né? Daqueles abatedouros, com aqueles ganchos. Ela pendurou toda a pele do John. E ela deixou no batente da porta. Não contente, ela ainda decapitou o John. E depois disso ela ainda cortou partes da carne do John e fez um refogado junto com batatas, cenouras, abóboras e refogou essa carne do John como se fosse um ensopado. A intenção da Catherine era fazer esse cozido com a carne do corpo do John e oferecer como refeição para os filhos do John comerem a carne do próprio pai. Olha que doentio. A Catherine seguiu com seu plano macabro e foi aí então que ela arrumou toda a mesa, preparou todos os pratos, talheres e colocou então 2 panelas com o refogado da carne do corpo do John, colocou na mesa e fez do lado dos pratos ali aqueles papéis com o nome dos filhos dele, onde cada filho do John deveria sentar. A Catherine, inclusive, teria sentado à mesa e começado a comer aquele ensopado com a carne do corpo do John. Só que ela teria começado a passar mal. Teria começado a ficar com náuseas e embrulhar o estômago dela e ficou com nojo, né, de estar comendo o corpo do John. E aí foi aquele momento que deu uma raiva nela e ela jogou o prato para fora de casa, no quintal, que foi aquele prato jogado que o vizinho e o colega de trabalho do John viram quando eles foram atrás do John, que ele não tinha saído de casa. Mas ela queria que os filhos comessem a carne do próprio pai. Depois, em depoimento, a Catherine disse que não tinha memória do crime, do que ela tinha feito. Só que os detalhes bizarros não param por aí. A cabeça do John foi encontrada ainda dentro de uma panela quente, com a temperatura, segundo a polícia, entre 40 e 50 graus, ou seja, o cozimento da cabeça do John tinha sido feito ainda naquela manhã. E ela estaria então preparando aquela refeição da carne do corpo do John para o almoço dos filhos dele. Só que alguns detalhes mais macabros mostram como a Catherine é doentia. Ela arrumou o que restou do corpo do John com as pernas cruzadas, com o braço esquerdo esticado para uma garrafa de 1,5 litro de refrigerante vazia e deixou ele naquela posição, com o braço estendido. E, segundo a polícia, isso mostra o desprezo que ela tinha pelo John, para ter deixado ele, para ter arrumado o corpo dele, ou pedaços, né, do corpo dele, do que restou do corpo dele, daquele jeito. A Catherine também tinha deixado um bilhete escrito em cima de uma foto do John. Nesse bilhete estava escrito: "O tempo trouxe você de volta, Jonathan, por fazer rap, ou seja, estuprar minha daughter, filha. Você para Beck, filha de John, por Ross, por Little John, seu filho. Agora brinque com o pau pequeno do John Price." Teria alguns erros de escrita também, segundo a polícia. Segundo as acusações sobre John ter violado uma das filhas, a polícia disse que essas acusações eram infundadas, que nada tinha sido confirmado. Durante o julgamento, foi ofertado, para que a Catherine se declarasse culpada, só que ela não aceitou e ela não admitiu a culpa por essa morte horrenda do John. Então ela foi acusada em 2 de março de 2001. Só que o advogado da Catherine acabou ficando doente. De março, o julgamento passou então para 15 de outubro, ou seja, 7 meses depois. Então eles estavam selecionando os jurados, para esse julgamento, que eram 60. E aí, essas fotos do corpo do John e da cena do crime seriam mostradas para esses possíveis jurados. E o juiz ainda perguntou se alguém não quisesse ver essas fotos, essas provas, ele liberava essas pessoas. Só que ainda assim, apenas 5 pessoas aceitaram ver as fotos. Só que aí depois foram apresentadas então as testemunhas para o julgamento e aí mais pessoas acabaram então desistindo de serem jurados neste caso da Catherine. O juiz acabou suspendendo o julgamento porque os advogados pediram, que por causa dessas desistências. E aí foi para o dia seguinte. Só que aí no dia seguinte a Catherine mudou então a sua declaração de inocente para culpada. Não se sabe por que ela mudou, mas ela também, apesar disso, não admitiu que cometeu o crime. Então, por causa dessa mudança de depoimento da Catherine, o juiz acabou então pedindo uma avaliação psiquiátrica e queria saber também se a Catherine tinha noção dessa mudança, de uma hora se declarar inocente e depois culpada, se ela tinha noção da consequência disso. Só que a equipe dela, de defesa da Catherine, queria alegar amnésia e dissociação. A maioria dos psiquiatras que avaliou essa decisão consideravam ela sã. Apesar disso, os psiquiatras consideravam que ela tinha transtorno de bipolaridade e borderline,
Borderline. Só que não foi explicado por que ela alegou culpa se ela não se responsabilizava pelo crime. Durante a audiência, os advogados pediram que ela fosse liberada de ver as imagens, do dia do crime. Só que o juiz não permitiu. Ele decidiu que ela ficaria ali para ver tudo. Quando mostraram as fotos do esfaqueamento e também da decapitação, ela ficou histérica e precisou ser sedada. Porque ela dizia também que não lembrava de nada, ela não tinha memória desse crime. Então, no dia 8 de novembro, o juiz Barry Oakey disse que pela natureza desse crime, violenta, ela merecia uma pena muito severa. Também pela falta de remorso, da Catherine. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem direito a condicional. Só que o juiz foi além. Ele pediu que os documentos da Catherine tivessem um carimbo, gigante, dizendo que ela jamais poderia ser libertada. E o carimbo dizia definitivamente nunca mais serem liberados. Foi o primeiro pedido desse tipo por um juiz para uma mulher na história da Austrália. Em junho de 2006, a defesa da Catherine fez um pedido, que o juiz reconsiderasse essa pena severa de prisão perpétua para esse crime que ela tinha cometido, de assassinato, como se fosse pouco, Só que não adiantou. Os juízes Peter McClellan, Michael Adams e Megan Satan rejeitaram o recurso e ainda o juiz McClellan escreveu na sentença: este foi um crime terrível, quase além da contemplação em uma sociedade civilizada. Ainda bem. Foi relatado então que dentro da prisão a Catherine tinha uma certa liderança ali entre as presas, mas que de acordo com informações também da polícia, nada teria acontecido com relação a ela, nenhum ato de violência ou alguma intercorrência nesse tempo dela presa. Ela inclusive foi tida como mediadora ali entre as presas, no caso de brigas entre elas. Lembrando que ela está no Centro Correcional Feminino de Silverwater e ela continua lá ainda, até hoje. Você conhecia esse caso da mulher canibal da Austrália? Um dos casos mais chocantes do país até hoje. Esse caso deixa a gente até ofegante. Aproveita e clica aqui, tem outros vídeos para você conferir no canal. Curte, compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.